Por que será que a gente sofre tanto? Porque a gente duvida do nosso potencial. Hoje, eu sempre falo, porque hoje, principalmente, ultimamente, tem muitos casos de depressão, e eu trago sempre a questão de o remédio está dentro de você. Não nego a questão da medicação ajudar, ser um companheiro e um fortalecedor, mas está dentro de você. Então, não a serotonina, a dopamina, tudo isso que já está dentro daquela cápsula, antes de estar dentro da cápsula, está dentro de você. Né? E a inteligência, a sabedoria, o amor, a bondade está dentro de você. E muitas vezes nós subestimamos isso, o nosso conteúdo, e aí nós voltamos lá na ideia de comparação, de buscar exageradamente no outro, e aí a frustração, e aí a culpa, e aí de novo esse ciclo vicioso de tristeza e de talvez, que aí eu volto lá na palavrinha, de autorrealização, que me linka com o exemplo que você deu de querer exigir da criança aquilo que o imediato, pronto, o amadurecimento já, né? Eu fiquei pensando, eu estava falando, fiquei pensando, talvez essa busca tenha um choque com a geração de hoje, né? O que confunde o neném de hoje, o neném de antigamente estava no coeiro, todo amarrado, que nem uma minhoquinha. O neném de hoje ri para selfie, faz TikTok, tá bombando, né, com milhões de seguidores. Então, tá confuso. As mães pensam assim: esse mini adulto superdotado tem que me escutar, tem que me responder. Só que aí tem que ter cuidado se é só um reflexo de imitação, de neurônio espelho, se realmente essa criança tem essa habilidade de te entender, se eu estou cobrando autorrealização através do meu filho. Por quê? Muitas pessoas estão frustradas em outras áreas, frustrado no profissional, frustrado no relacionamento, frustrado no financeiro, frustrado nos sonhos, no passeio, no lazer, na organização de tempo, né, no gerenciamento da própria vida, e eu quero buscar em uma fonte só, que sejam meus pequenininhos, uma autorrealização de ser a mãe perfeita. Isso. E, desculpa, você não vai ter. Enquanto você não nutrir as outras fontes da sua vida, as suas outras versões, tudo que você é também, além de mãe, você não vai se sentir autorrealizada. Esse prazer não vai vir completamente. Pode até vir um fresquinho, mas não é o ventinho bom que você merecia ou merece na vida. Então, desentulhe as suas fontes, né? Nutra ela, que é o exercício meu, acho que minha tarefa favorita, que é colocar todas essas versões em xeque ali. Como que você tá? Como que tá o seu tempo com você? Como que tá o banho? É compartilhado? É seu? Né? Como tá seu tempo de fé, de gratidão, seu tempo de pertencimento, de sentir que além de você estar sendo proteção para alguém, você tem algo acima de você para se proteger. Como está o seu vínculo maternal, paternal ou de cuidadores, né? Seu tempo com amigos, seu tempo de rir, de falar besteira. Eu dei até um exemplo que até é talvez antiético, mas às vezes eu observo da minha casa, dá para ver a casa de uma outra pessoa, que a televisão é 24 horas em desenho animado, que quando tem musiquinha é o 24 horas e musiquinha de neném. E aí eu fico pensando, às vezes, assim, cara, será que essa pessoa tem um fone para salvar uma música que ela gosta? Será que ela. Há quanto tempo ela não assiste uma coisa que ela tem vontade de assistir? Aí entra a nossa briga em relação a tempo, né? Que agora deve ter muita mãe assim, pronta para a guerra de braço comigo. Vem então, falar de tempo? Então vem. É. Só que, gente, é necessário, é Precisa, você, precisa. é a sua essência. Senão, se você não nutrir essas fontes, você vai buscar em uma fonte só e corre o risco de você buscar no seu filho, nesse amadurecimento precoce, na exigência dele ser, né? E aí a frustração, porque ele não vai ser. Exato. E aí é onde a gente vamos trabalhar o equilíbrio e essa consciência da maternidade. Esse tempo vai vir. Ele é gradativo, ele não vai ser do dia para a noite, né? A gente sabe que a gente passou 9 meses para gerar uma criança e não vai ser em 12 horas de parto que você vai tirar aquela criança de você e tudo vai voltar como era antes. Então, assim, é interessante, né? A gente sabe que
Hoje, eu tenho uma filha de 3 e um de 1 ano e 8. Eu estou conseguindo voltar à minha ginástica, eu consigo fazer alguns encontros, né, com as minhas amigas. Eu tenho um grupo de leitura de toda quinta-feira, da gente ler, a gente discutir. Eu tenho um grupo de oração, eu tenho conseguido, como você falou, alimentar áreas da minha vida. Eu sempre falo no meu Instagram, o que você já fez alguma coisa por você hoje? Nem que seja um banho Isso. demorado, uma comida que você gosta, pedir um iFood. Nossa, eu tô com desejo de comer um sushi. Gente, pede um iFood. Ah, eu tô com desejo de, sei lá, de mexer na terra, vai plantar uma flor, vai fazer uma horta dentro do seu apartamento. Faz alguma coisa, né? Mas essa questão, a gente tem que ter muito... Como eu já vivi isso, a gente tem que ter muita sabedoria e conhecimento da maternidade, saber que este tempo precisa existir, mas é gradativo. Não vai ser do Isso. nada que a gente vai... Ah, eu perdi a minha vida, eu perdi o meu tempo. Calma, você vai ter um recém-nascido que precisa do seu tempo 100% nos primeiros meses. Isso é real. O A fatia fica gordinha. Essa é fatia da sua vida fica todo holofote lá. focada, porque o puerpério é real, é uma necessidade, e é como você falou, o pertencimento ali daquela criança é você. Ele estava dentro do seu Isso. útero 9 meses, então assim, calma, né? A gente vai conseguir desmamar essa criança, mas essa criança precisa da gente. Então se acalme, vai passar, respira que passa. Né? Então, saber que existem essas fases, que existem os momentos de desconstrução, aonde a gente vai reaprender os nossos prazeres. Às vezes vão ter coisas, como essa minha amiga que voltou para o trabalho e voltou para casa. Ela falou, eu achava que eu ia gostar, mas ela falou assim, Dani, eu me estressava dentro de casa, eu falava assim, eu preciso do meu trabalho. E quando eu cheguei lá, comecei a me estressar com o meu chefe, falei assim, eu preciso do meu filho de volta. Eu falei, a gente idealiza, é como as expectativas, que lá fora a gente vai ter paz. Gente, eu falei, você não lembra do almoço frio que você comeu, do almoço frio que você comeu na empresa porque você teve reunião o dia inteiro? Você não lembra do ônibus lotado que você pegou, do trânsito que você pega? A gente passa pelos mesmos perrengues, são propósitos diferentes, mas nenhum lugar é pleno. Então, é como você Sim. falou, são áreas que a gente tem que ir alimentando, né? Ah, aqui eu tenho a produtividade, então eu vou focar nisso. Aqui a minha maternidade me alimenta de uma outra forma. O esporte me alimenta de outra forma. Meu casamento, eu preciso cuidar do meu marido, né? A gente tem que saber que os nossos filhos vão e o marido vai ficar. Então, cuidar da relação, né? Do da intimidade, cuidar do sexo, Sim. cuidar de tudo, porque, gente, juro, se a gente deixa passar, passa e vai embora. Tipo, a gente pode virar um estranho. Porque se a gente for parar para contar, Miriam, assim, todos os nossos afazeres, a falta de libido, né, os hormônios, Os hormônios. o marido tá cansado, ele tem que acordar cedo no trabalho, a gente não dormiu na madrugada, enfim, a gente não tem mais assunto para conversar, se a gente conversa só sobre filhos, né? Tentar estimular um bate-papo, tentar estimular uma conversa. Vamos falar sobre outra coisa. Teve um dia que umas amigas minhas vieram aqui para me ajudar para o bazar. E uma começou a falar do filho, a outra começou a falar. Eu falei, gente, vamos falar sobre outra coisa, pelo amor de Deus. Vamos falar sobre outra coisa, vamos falar sobre, sei lá. Eu não sei nem o que falar, porque eu não vivo outra coisa. Vamos falar sobre outra coisa. Então, tentar alimentar, né, Sim. nossa mente e as nossas caixinhas dos prazeres, né, que a gente não só tem, e é como a gente estava conversando antes, às vezes o prazer que eu tenho numa coisa não é o que a minha amiga vai ter. Então, a gente precisa fazer, então, a lição a gente precisa fazer esses tempos, né, acontecerem, mas saber que existe tempo para este tempo. E que existe tempo até para a gente se redescobrir os prazeres e aquilo que a gente gosta de fazer. Eu tenho uma amiga minha, só as amigas, que ela não consegue ficar dentro de casa, ela é super workaholic e tal, tal, tal. E ela falou assim, mas eu não consigo voltar. Ela se descobriu muito na maternidade, então ela tá vivendo essa fase. Aí ela foi muito sábia, ela falou, Dani, estou buscando algo que eu possa fazer remoto, de casa, online, para que eu consiga, né, gerenciar as minhas duas funções. Eu achei isso magnífico. Eu falei, sobre isso, é sobre entender que eu amo trabalhar,
mas eu amo estar em casa. O que eu posso fazer para eu poder juntar o útil ao agradável, né? Você não vai estar sempre... Autêntica. A É, minha nova versão, é amar a minha nova versão, né? Sem tanto ficar voltando para a antiga, né? né? Nenhum nem outro. É. E até porque, se a gente pensar mesmo o que você falou, se você parar de romantizar a sua versão antiga, você vai entender que você comia gelado, você andava ruim, né? E você vai perceber quanto você ganhou, amadureceu, cresceu, aprendeu, se transformou, né? Dentro dessa nova fase de que você está se transformando e de que muitas realmente buscaram, escolheram viver. Tá? Muitas aconteceu, mas muitas escolheram isso, escolheram passar por isso. Isso. Então, viver isso de uma maneira... Tem duas palavrinhas também que você estava falando, eu pensei aqui. Vitimismo e autocompaixão. Cuidado, né? É muito cansativo, é muito pesado, é novo. Você tem que se virar em 1000 mulheres, né? Em ser uma versão para o marido, em ser uma versão para a amiga, em ser uma versão para o filho, para a mãe. Só que existe um tempo de reclamação justa. Reclame para as pessoas certas, na hora certa. Reclame, tenha esse espaço confiante de reclamar e chorar. Só que cuidado com a diferença entre se vitimizar e ter autocompaixão, né? Entender os seus limites, as suas dores, as suas falhas, ou ficar nesse lugar de eu não consigo, eu não posso, tá difícil para mim, e é isso mesmo, todo mundo consegue. Senão, não vai mesmo. Você não vai conseguir ver o horizonte. O vitimismo ele é mais baixo do que a autocompaixão. Uau. O vitimismo ele é mais baixo, ele não dá para ver o horizonte. A autocompaixão, você pode até ter essa lamúria, essa melancolia, mas dá para enxergar o horizonte, dá para desejar ir além desse lugar, desse espaço, que às vezes a vida te coloca lá, né? Qual a lição que a gente leva de tudo isso, né? Você falou uma coisa que é maravilhoso. A gente não pode, né? A gente não pode negligenciar aquelas pessoas que realmente sofrem fisiologicamente, quimicamente falando, né? Da depressão, que tem a falta mesmo dos hormônios, ou eles, sei lá, são desbalanceados, enfim. Mas Isso, a cura está dentro da gente, né? isso. A gente precisa entender isso, que o autoconhecimento, a gente sabe, não é fácil. Ai, Daniela tá falando como se fosse fácil. Não, não é fácil. É difícil demais. Mas a gente precisa, é como você falou, se você não fizer, não vai ter. Então, a gente precisa lutar por a gente, né? A gente não, eu fico pensando assim, às vezes eu fico imaginando, eu falo, cara, é tão fácil a gente se doar para uma empresa, né? Eu fico vendo assim, meu marido, por exemplo, ele trabalha quase 10 horas por dia, fisicamente falando, e as outras horas mentalmente falando, porque está respondendo e-mail, está pensando na reunião, está preparando o material. Então, assim, ele vive. Quando ele saía de casa, a gente já fez até essa conta. Ele vivia muito mais com os companheiros de trabalho dele do que com a família. Então, assim, isso é muito sério e grave se a gente parar para pensar a facilidade que a gente tem, né, de doar a nossa vida por dinheiro, porque a troca dele é o dinheiro, porque é o estresse, é o Sim. cansaço, é a encheção de saco, enfim, ele tem que, claro, tem a realização profissional, né, você vai sendo promovido, você vai sendo reconhecido, financeiramente você está sendo, né, Recompensado. mas o quanto que a gente tem essa força por isso e como é difícil a gente levantar um pouquinho mais cedo para fazer uma academia e saber que aquilo ali é a nossa vida, aquilo ali vai fazer bem para a gente, aquilo ali vai gerar serotonina, vai impedir, né, uma ansiedade talvez lá na frente, vai trazer saúde, porque a gente sabe que quem não se exercita hoje, a OMS já determinou, é uma pessoa que é doente. Você não precisa ter Sim. uma doença para ser doente. Você só não se exercitar, você já é considerado uma pessoa que no futuro você vai adoecer. Nosso corpo precisa. E quando eu leio a palavra de Deus, quando eu leio a Bíblia, eu falo assim, gente, como a gente é preguiçoso. Você vê a vida de José. Gente, aquele povo andava assim no deserto
quilômetros, dias, noites, e andava, e o povo lutava nas guerras, e você vê... Eu falo, o nosso corpo foi feito para caçar, para correr, para se movimentar, e a gente está parado, né, hiperestimulando a nossa mente, se estressando, e a gente não consegue ter essa força dentro da gente para fazer por a gente, assim. Então, a gente não pode, né, negligenciar aquele que realmente tem um problema, mas ao mesmo tempo a gente também não pode, não é o coitadismo, é muito difícil. É Isso. difícil, mas a gente precisa lutar. Como você luta para se levantar cedo, pegar um ônibus e ser recompensado financeiramente, ou o prazer de trabalhar, enfim, não é só pelo dinheiro, tem outras coisas envolvidas. Mas e eu, né? E a gente, e a minha mente, né? O que eu tenho feito por mim? É tão difícil a gente lutar. É muito fácil a gente lutar pelo filho, ficar sem dormir pelo filho, ficar sem comer pelo filho, mas e eu? Como é difícil fazer uma dieta? Como é difícil por mim? Parece que a gente tem essa dificuldade. Então, tentar olhar, né, com mais amor, o amor que você falou, a autocompaixão. Sim, tem a autocompaixão e o vitimismo. Vitimismo, dizer assim, eu não sou vítima de mim mesma. Isso. Eu preciso me amar, assim como eu amo o outro, eu preciso me amar, né, e lutar por mim. Eu preciso ser essa mãe que vou... Porque, Miriam, o resumo da ópera é o seguinte: a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue criar, a gente não consegue maternar, a gente não consegue ser esposa, a gente não consegue trabalhar se a gente não tá bem. Exato. Não existe amor sem amor próprio. Se você acredita, mas eu estou fazendo por amor, eu estou tendo controle por amor, estou fazendo para o meu filho por amor. Cuidado com essa lenda. Não existe amor sem amor próprio. Se você pensar na questão do amor próprio, quando eu estou amando um terceiro, eu me cuido muito mais. Quando eu estou seja na fase de paquera ou qualquer outra fase, automaticamente eu começo um aumento de amor próprio gigantesco. Então, ali é onde você percebe que não existe amor para o outro sem eu me amar primeiro. Perfeito. Né? Se eu não comer o amor, eu não levo adequadamente. Se você não experimentar a temperatura do leite ou o sabor da papinha, você pode levar coisas diferentes para o seu filho. Você pode levar temperaturas e sabores perigosos para ele, né? Eu uso um exemplo sempre. Você pode pedir para mim explicar sobre o lugar que você mora. Eu vou na internet, eu pesquiso, e aí eu vou falar, olha, tem um lugar com árvore assim, tem um museu assim, tem umas casas bonitas nessa rua. Mas se eu pedir para você que mora aí, que vive aí, comendo esse lugar, me explicar, você vai falar, tem essa rua, mas anda devagar porque os carros lá andam uma loucura. Essa árvore, ela faz uma sombra, mas é uma sombra tão gelada que é melhor você ficar no sol. Você vai explicar com tanta propriedade para mim esse lugar que eu vou entender muito melhor se eu devo ir ou não. Né? Então, se eu não como amor, se eu não vivo esse amor próprio, eu levo um amor defeituoso para os meus. Se eu não tenho tempo para mim, eu levo tempo mastigado, fragmentado para o outro. Eu levo uma fala cansada, né? Eu levo uma reclamação, eu levo uma música chata, um filme perigoso. Tudo, os nossos gostos, tudo fica interferido. A cor da roupa que eu escolho, né? Os lugares de frequentar. Muda, presta atenção quando você está bem com você mesmo, você quer cores, você quer coisas que combinem com você, você fala legal, você assiste coisa legal, ouve coisa legal. Quando você está ruim, você vai falar assim, me indica um filme, aquele lá, eu nem sei, aquela, né? Sem qualidade. Então, não existe amor sem o amor próprio. Então, esse amor próprio é você se entender e se amar dentro dessas fases, dentro dessa sua nova versão, dessa nova autenticidade que nasceu aí, dessa nova realidade, né? Dessa idealização modificada, sem tanta perfeição, com culpa de uma maneira adequada, com medo que traz respeito, não um medo que apavora. O medo é uma emoção de respeito. Se eu não sinto medo, eu tenho desrespeito pelo meu corpo, eu ultrapasso meus limites. Então, o medo, ele traz respeito, ele traz pensamento, você vai pesquisar antes. Então, quando tudo está gostosinho e equilibrado, funciona.
né? Funciona, a gente sai desse lugar tão misticamente ruim, né? Tão assombroso, que é, para algumas pessoas, a fase da maternidade, ou uma das fases, ou a fase toda. Nossa, você, assim, você fechou, assim, maravilhosamente bem. A gente precisa... É por isso que eu te chamei aqui, né? Para que você para que você pudesse trazer, né, lucidez e, e assim, e para que a gente possa... O resumo dessa nosso bate-papo é exatamente isso. É saber aonde se desconstruir, aonde se construir, aonde se inspirar e não se comparar, né? Aonde a gente vai Isso, construir a nossa autenticidade, né? O que você falou aí foi muito lindo em relação ao medo, o medo que traz respeito, né? E o respeito ao nosso corpo, a gente não se machucar, a importância da autocompaixão, né? Do amor, isso, que é diferente do vitimismo, de se colocar como coitado para que os outros venham cuidar de mim, porque eu sou muito incapaz, e não é essa a verdade, né? Que a cura está dentro da gente e que a gente tem que se conhecer. A gente não tem como viver sem o autoconhecimento, a autoanálise. Eu sempre falo nos meus posts e quando eu estou conversando com todo mundo, reflete, reflete as consequências, não seja uma reprodutora daquilo que te falaram, nem o que eu estou te falando. Faz o teste, né? Às vezes funciona aí, às vezes não vai funcionar. Porque minha mãe me criou desse jeito e assim foi. Não é assim foi, né? Olha para você no espelho. Será que você é uma pessoa agradável para as outras pessoas? Será que as pessoas têm vontade de estar próxima a você ou é só sua mãe que tem vontade de estar próxima a você, né? Ou é só sua família? O que que os outros falam sobre você? O que que as pessoas pensam? Se os filhos têm medo de você ou têm o medo, né, de temer, né, do mal isso, ou do respeito, dizer assim, dali vem a minha fonte de vida, ali o respeito, ali é um lugar de temor, mas um temor, né, de autoridade com respeito, né, com admiração, e não aquele temor de falar assim, na frente dela eu não faço, mas atrás dela, quem sabe? isso. Então, que a gente possa, eu não quero trazer peso, condenação, mas, assim, reflexão, né? Para que nós, Isso. né? Ou todas nós, ou todas as pessoas que estiverem ouvindo, se você não é mãezinha, a gente aqui está falando um pouco da vida da maternidade, mas eu acho que essa lição serve para tudo. Relacionamento, Sim, né, abusivo, né? Tem tanta gente que vive, como você falou, buscando, né, no outro, buscando em lugares que não vão te trazer. Você precisa, é. né? Você precisa, enfim, a gente e é aquilo que você falou agora no final que fechou com chave de ouro. Se a gente puder experimentar o amor para que a gente possa dar, ele vai ser muito mais completo, né? Mais pleno. A gente vai saber o sabor, Sim, né? Com perfeição daquilo que está sendo entregue e não é algo automático, não é algo por obrigação, não é algo não que não exista, né? Tem coisas que a gente tem que fazer porque tem que fazer. E eu sempre falo isso pro meu marido, mas eu preciso colocar coisas que eu tenho um desejo e prazer, para que essas coisas que eu tenha que fazer sejam mais leves e passe, né, desapercebido. Mas quando a gente tem só obrigações, a gente não tem prazer, dizer só obrigação, 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 e a rotina chata, e é o peso, né? E aí quando a gente para, a gente vive aquele filme de terror, mas quando a gente consegue, né, intercalar dentro dessas obrigações, a gente consegue quebrar nossas rotinas, né, com um filme bacana, com uma ligação de uma pessoa legal, com o sabor de um prato que a gente gosta, ou dançar 5 minutos no banho, uma música que a gente gostou, pintar a unha diferente, cortar o cabelo, fazer uma compra online, sei lá, qualquer coisa que a gente possa fazer sim, nesses intervalos, assim, essas quebras vai ser muito mais leve, né? E a gente vai falar assim, poxa, é, fluiu, foi leve, tem dias que são mais pesados que os outros, mas a gente consegue suportar e levar, e a gente quer ser bons exemplos, né, para os nossos filhos. Você sim. falou sobre uma coisa muito sábia aí, eles são espelhos, né? Vou até mudar minha frase, eu sempre falei assim, que nossos exemplos, né, ensinam muito mais que as nossas palavras. Mas essa semana eu descobri uma terceira coisa, que as palavras e o exemplo, às vezes as pessoas esquecem, mas
como a gente fez o outro se sentir, aquilo ali vai ficar para sempre. Então, é isso. Como é que você está fazendo o que os outros sintam? Mas antes você precisa... Como é que você está se sentindo? Como é que eu vou fazer que as pessoas se sintam amadas se eu estou me sentindo um lixo? Como é que essa conta... A matemática da psicologia não vai fechar aí. Eu não quero trazer peso sobre você, mas só vocês, mas só um lugarzinho ali de ficar pensando. Ótimo. Propósito. Você não está aqui sem nenhum propósito. A sua vida tem um porquê, tem um para quê, tem um propósito aqui na Terra. Ou é seu, ou você está criando alguém para o mundo. Uau. Então, viva da melhor maneira possível, porque você não sabe, talvez seja você que vai ser a grande revelação, a salvação, a nossa luz, o cientista, a pessoa que vai nos ajudar nessa vida. E se você se abandona, você perde essa oportunidade, ou você está criando alguém para isso, né? Sem peso, calma, é só para observar, né? Eu tenho a responsabilidade de me amar e amar alguém, porque eu posso estar criando alguém que vai mudar o mundo, alguém que vai mudar a nossa geração. Pode estar dentro da tua casa. Eu também creio. Às vezes eu me sento em frente, assim, de frente com pessoas que eu vejo que são bombas assim, para explodir de uma forma maravilhosa. Gente inteligentíssima, adolescentes criativos, mães com uma oratória incrível. Então, às vezes, a pessoa só precisa de uma chavinha para despontar. Então, e essa chavinha pode ser o autocuidado, tá? Pode ser essa autodescoberta. Então, que seja você, ou que seja alguém que está na tua proteção, no teu cuidado, ame e se cuide, porque você pode ser a resposta dessa nação, dessa geração que tanto precisamos. Aleluia!